Será que hoje teremos uma surra ou teremos um massacre no Polêmicas? Fala galera, beleza? Polêmicas vazias na área e pelo cenário você já deve perceber, poxa, é um Polêmicas absolutamente tendencioso. Não é não, porque o cenário aqui ó, foi sempre assim. Nós fizemos a enquete para que você escolhesse o assunto, Champions League ou Libertadores. O torneio de clubes, os torneios de clubes mais importantes das duas mais importantes escolas de futebol do planeta. Tem comparação? Há um torneio melhor? Mas antes de chegar lá, tem toda uma argumentação do porquê as pessoas pedem essa comparação, que às vezes parece absurda, pode parecer às vezes até cruel, mas ela tem sentido, porque a Libertadores ela é muito mais próxima de nós todos, né? Há um valor afetivo, porque lá estão os clubes brasileiros. E aí é preciso contar rapidamente a história dos dois campeonatos, né? A Liga dos Campeões nasceu como Copa dos Campeões Europeus e nasceu primeiro, porque nasceu em 1955. Já a Libertadores nasceu como um nome muito criativo, né? Copa dos Campeões da América. Óbvio, se inspirando no que acontecia na Europa. E em 64 resolveram mudar de nome para trazer algo mais tradicional, mais ligado ao continente. E aí surge o nome Libertadores da América. E nesse nome tá muito o DNA do campeonato, um DNA dos líderes da independência de vários países da América do Sul, de entrega, raça, quase de guerra, um espírito de muita luta. E é esse espírito que faz muita gente comparar a Libertadores à Liga dos Campeões, dando inclusive à Libertadores uma vantagem, como se na Libertadores estivesse o reduto do futebol de verdade. Peraí que não é bem assim não. O argumento, às vezes, de quem defende a Libertadores beira aquele quanto pior, melhor, quase um viva a várzea. E aí você vai ouvir gente falando da Libertadores que tem torcidas mais apaixonadas, que tem os estádios mais precários, que não são essas arenas gourmets. Você tem, inclusive, na Libertadores, invasão de cachorro, spray de pimenta na cara de jogador, como aconteceu entre Boca e River Plate, aquela homenagem à porradaria, à malandragem. É tipo, aqui ganha quem tem culhão. Só que precisa a gente ter muito cuidado com essas lendas. Sim, a Libertadores historicamente foi e ainda é, em algumas edições, um torneio muito hostil, um torneio muito difícil de se ganhar. Quem já escutou, por exemplo, o Zico falando do título do Flamengo nos anos 80, sabe o quanto o Flamengo apanhou, o quanto o Flamengo sofreu para conseguir ser campeão daquela edição. Várias outras equipes também sofreram jogando na Colômbia, jogando no Chile, jogando no Uruguai, jogando na Argentina, mas esse espírito de torcidas apaixonadas, quase de guerra, também tem na Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões também já teve casos de pancadaria, também já teve ambientes hostis, mas é verdade que hoje, e depois do rótulo Champions League, a coisa mudou, e aí faz parte da história da competição. A partir de 1992, a Copa da Europa passa a se chamar Champions League, com uma nova envelopagem, com uma nova roupagem, com uma nova valorização da marca, o que deu à competição uma projeção mundial e um tamanho nunca antes vistos. Enquanto a Champions se preocupa em envelopar o estádio, em mostrar sua marca em todos os lugares, em ter o seu próprio hino, uma música que emociona, que identifica, que praticamente unifica todos os apaixonados por futebol, a Libertadores não padroniza seus estádios, a Libertadores ela não faz a menor questão de quando você pare para ver um jogo, você perceba que aquilo é um jogo de Libertadores, porque não tem a imagem em lugar nenhum, não tem a mesma cerimônia que tem a Liga dos Campeões, ou seja, a marca Champions League hoje está num patamar que parece inalcançável para Libertadores. E tem um ponto aí, a Libertadores, até por uma questão de necessidade, a partir de 98 precisou negociar o seu naming rights, passou a se chamar Copa Toyota Libertadores, depois Copa Bridgestone Libertadores e depois Copa Santander Libertadores, ou seja, ela vendeu o seu nome, coisa que hoje parece
parece inimaginável que a UEFA faça com a Champions League. Os defensores da Libertadores levantam a bandeira de que a Champions só é boa, ou o futebol europeu só é bom por causa do talento sul-americano. De fato, em parte e em grande parte, é verdade. Os principais campeonatos europeus e automaticamente a Liga dos Campeões, elas têm uma enorme quantidade de jogadores sul-americanos, normalmente com destaque. Só que nós não estamos falando de América do Sul versus Europa, qual continente é mais talentoso. Porque aí tem um ponto, não adianta eu ter o talento e não saber tratá-lo bem. E antes que você cite, antigamente, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, a realidade não era assim. Vários jogadores ficaram na América do Sul, não foram para a Europa, aqui se desenvolveram e aqui explodiram. Mas essa realidade ficou lá atrás. Hoje, o passo para o futebol europeu parece quase que uma exigência para que o jogador tenha uma carreira plena. E quantos você já não ouviu dizendo por aí que o sonho da vida é jogar a Liga dos Campeões? Que eles se arrepiam quando escutam pela primeira vez o hino da Champions. Outra questão interessante, e aí é ponto para a Libertadores, é uma democracia de campeões. Temos aí continentes absolutamente diferentes do ponto de vista da quantidade de países. Mas se a gente olhar o percentual de campeões distintos, aí a Libertadores consegue ser um pouquinho mais democrática que a Liga dos Campeões. A Champions já teve 22 campeões diferentes por 13 países diferentes. E isso dá mais ou menos um percentual ali de 42% das nações europeias já viram em algum momento um clube local sendo campeão. A Libertadores teve 25 campeões de 7 países diferentes. E aí isso dá um percentual de 53% das nações já viram em algum momento uma equipe local campeã continental. Mas tem um detalhe aí que bota um asterisco nessa democracia. Desde 60 para cá, apenas 4 decisões de Libertadores não tiveram clubes da Argentina, do Uruguai ou do Brasil. E aí se você for olhar para a Liga dos Campeões, isso é muito mais bem distribuído. E aí quem tá em casa vai lembrar, poxa, mas a Libertadores abre muito mais espaço para equipes menores. Mais ou menos. A verdade é que nós já tivemos aí Once Caldas, LDU e outros campeões com o rótulo de surpresa. E para entender a surpresa, você precisa muitas vezes entender o contexto de cada campeonato para entender que naquele ano em específico, aquela equipe que não tinha tanta tradição acabou sendo rotulada de fato como surpresa. Ou um time que hoje você enxerga como maior, quando ganhou a competição, não era tão grande assim. Nesse aspecto de campeões surpreendentes, a Champions leva melhor. Times que chegaram ao título como o Estrela Vermelha, o Steaua Bucareste, o Nottingham Forest, bicampeão inclusive da Copa da Europa. Surpresas, como aconteceu com o Porto em 2004. Se já não bastasse a organização, o aspecto, todo o visual da Liga dos Campeões, você tem aí uma consequência disso, chama-se média de público. E é óbvio que vários aspectos vão entrar aí. A gente está falando de países mais ricos, mais organizados, mais seguros, mais convidativos para que a pessoa vá ao estádio. Mas os campeonatos não tem culpa, a gente está fazendo uma comparação de torneios, então tudo vai entrar na conta. Aqui a gente tem algumas médias recentes de edições da Libertadores. A gente está vendo que a coisa fica ali na casa do 25, 24, 23 mil espectadores por jogo. É uma média superior a edições do Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas é uma coisa lógica, né? Você está falando de campeões dos seus países que se enfrentam e é o nosso principal produto sul-americano. Tá aqui as últimas médias de público da Champions League, batendo ali a casa dos 38, 39, passando de 40 mil espectadores por jogo. Questão de nível de atuação, padrão tático e a questão dos craques, que por uma diferença financeira acabam indo e canalizando os seus talentos no futebol europeu. É triste, é ruim, mas é o que é. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Mas apesar das diferenças, há um outro ponto que é positivo para a Libertadores, a questão da final acontecer na cidade dos envolvidos e não num campo neutro, como acontece na Champions, o que dá muito mais paixão e ligação às cidades envolvidas. Lembrando que temos mudanças importantes em curso na Libertadores e uma delas pode justamente ser transformar a final em um jogo só em campo neutro. Aí meu argumento vai pro brejo. As últimas finais de Liga dos Campeões, elas chegaram a bater aí 350, 360 milhões de espectadores ao redor do mundo. Um aspecto global
global que a Libertadores não consegue ter. A Libertadores, ela tem no seu torneio convidados que não são do continente, no caso, os clubes mexicanos. Ou a Conmebol se junta com a CONCACAF e une tudo numa Liga dos Campeões das Américas, ou fica sempre esse asterisco de você ter os mexicanos, que não são sul-americanos, disputando a competição. E pior, se forem campeões da Libertadores, eles não vão ao Mundial, porque a vaga do Mundial para eles é via Liga dos Campeões da CONCACAF. Parece bizarro e é. Ganhar a Champions e ganhar a Libertadores não é missão para qualquer um, não. Até hoje, na história, só 10 figuras conseguiram esse feito. E detalhe, somente argentinos e brasileiros. A Champions é um campeonato muito melhor que a Libertadores, por mais que a Libertadores tenha todos os seus méritos, tenha o seu estilo particular, mas como torneio não dá para comparar. Tanto que eu faço um desafio: quando o seu time não está envolvido na Libertadores, você para ver quantos jogos da Libertadores. Mas a Liga dos Campeões, quantos jogos você vê da Champions? Coloca lá no papel e você vai ver que a diferença deve ser bem grande, porque o torneio é muito mais atrativo. Agora chegou a hora do opiniões que a pessoa não tem o direito de ter. Aqueles que defendem a Libertadores já chegaram a falar que a Libertadores é muito boa porque na torcida você tem inclusive sinalizadores, que eu sinto tanta falta. Sinalizadores fazem a festa, representam, tornam o estádio um inferno. 3 pontos. Primeiro, na Liga dos Campeões também tem sinalizadores, mesmo proibidos. Segundo, os sinalizadores, eles atrapalham o jogo. Porque quantas vezes, quando ainda não era proibido, o jogo ficou absolutamente impossível de se assistir porque aquele fumacê criou uma névoa. E o último ponto, e mais importante, sinalizadores matam pessoas. É só lembrar do que aconteceu no jogo entre San José e Corinthians em 2013. Acho que aí já acaba qualquer argumento. Você tem algo de risco que, apesar de bonito, não vale a pena. É isso, polêmicas vazias. Lembrando, toda sexta-feira no YouTube dos canais Esporte Interativo. Semana que vem seguiremos a nossa pegada democrática, pedindo a sua opinião na nossa já tradicional enquete no Facebook do Esporte Interativo.